Abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, versículo 1. Eu creio que hoje Deus quer nos visitar com a presença dEle. Esse texto é muito bonito. Ele fala sobre o início do ministério. Uma parte, na verdade, não bem o início, de João Batista. E um pouquinho antes de falar sobre a vida de Jesus, a Bíblia conta a história de João Batista, que foi aquele que preparou a vinda do caminho de Jesus. E sabe, muitas vezes eu e você temos que ser como João Batista, nós temos que preparar o caminho para que as pessoas possam se encontrar com Jesus. Você já tentou falar de Jesus para alguém? Quem já? Já tentou falar de Jesus? Eu já. E talvez você não esteja conseguindo fazer isso, e é interessante que a história de João Batista nos ensina como preparar o caminho para o Senhor, o que pregar, o que falar, em qual poder. Às vezes a gente tenta converter as pessoas no poder do argumento, mas não é você quem convence as pessoas e nem os seus argumentos, é o Espírito Santo. Por isso, se você é crente em Jesus, quer que pessoas conheçam o Jesus que você ama, nós vamos aprender muito com João Batista hoje, e o título dessa mensagem é Batizados no Espírito ou no Fogo. Olha para quem está do seu lado e fala: você é batizado no Espírito ou vai ser batizado no fogo? Eita, você já vai entender o que isso significa, o que isso tem a ver com preparar o caminho para o reino de Deus no nosso tempo. Bom, vamos lá. João Batista prepara o caminho, Mateus 3, versículo 1. A palavra de Deus diz assim. Faz silêncio. A palavra de Deus não diz isso, quem diz isso sou eu. Faz silêncio. Isso, agora sim. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, endireitem as veredas para Ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Pessoas de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Rio Jordão iam até ele. Quando confessavam os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. No entanto, quando João viu muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que virá? Deem fruto que mostre arrependimento. Não pensem dizer a vocês mesmos: temos Abraão como pai. Pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Esse é o versículo chave agora, presta atenção. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de levar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá na mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Olha só que texto forte. João Batista estava cumprindo uma profecia do Antigo Testamento que dizia que antes do Messias vir, a palavra Messias significa escolhido, antes daquele que fosse escolhido por Deus para salvar a humanidade, viria um homem que prepararia o caminho para Jesus, e esse homem era João Batista. E João Batista era um cara muito interessante. Você percebeu como ele se vestia, o look dele? Você imagina o look de João Batista no Pinterest? Quem usa o Pinterest para se vestir aí? Deixa eu ver. As meninas, né? Se o menino usa aí,
Deus te abençoe. Mas enfim, e aí, ele estava ali com uma roupa com pelos de camelo e um cinto de couro. Você imagina só, Deus usou um cara desse para preparar o caminho de Jesus. E mais, a Bíblia conta que ele vivia no deserto, pregando para as pessoas se arrependerem dos pecados dela, porque o reino estava próximo. E mais, o alimento dele era era gafanhoto com mel. Tem alguém aqui que já comeu gafanhoto? Deixa eu ver. Já comeu? Meu sonho é conhecer alguém que comeu gafanhoto. Você já comeu? Miguel, levantou a mão aí, rapaz. Você sabia que o gafanhoto tem muita proteína? Sim, coma gafanhotos, amém? Mas, além dele ser um pouco esquisito, comer mel e gafanhoto, andar com pelos de camelo e um cinto de couro, a mensagem dele era muito forte. É interessante a Bíblia descrever o jeito que ele se vestia, porque é muito parecido com a vestimenta do profeta Elias. Se você for em 2 Reis, capítulo 1, versículo 8, você vai ver que tem uma certa semelhança entre Elias e João Batista. Tanto que o povo daquela época, de João Batista, esperava um outro Elias que ia preparar o caminho de Jesus. E esse outro Elias foi o próprio João Batista. Mas ele então começa a pregar. Ele fala: arrependam-se porque o reino está próximo. Ali, naquele tempo, o reino estar próximo significava que Jesus ia começar o ministério dele. Hoje nós pregamos que o reino está próximo, mas no sentido da finalização do ministério de Jesus nessa terra. Ele vai voltar para nos buscar, mas ali ele estava no início, falando que Jesus ia vir e ele ia dividir as pessoas que estavam com ele e as que não estavam com ele. E aí João Batista começa a falar isso com algumas ilustrações, com algumas parábolas. Ele começa ali dizendo, depois que ele diz para as pessoas se arrependerem, ele começa a fazer algumas comparações. Ele fala ali no versículo 10, o machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Primeiro ele fala das árvores frutíferas. O que isso significava? Uma árvore, por exemplo, uma macieira, ela serve para dar maçã. Se uma macieira não dá maçã, ela não serve para nada, a não ser para servir de lenha do fogo. Então ele estava fazendo uma comparação seguinte: aqueles que crerem em Jesus darão bons frutos, serão utilizados, serão úteis. Aqueles que não derem bons frutos serão cortados e jogados no fogo. Depois ele fala outra ilustração. Ele fala: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso que eu, de quem não sou digno de levar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. É interessante que antes de Jesus instituir o batismo como algo do que as pessoas novas na fé deveriam fazer para professar que Jesus é o seu Deus, João Batista já fazia isso. A ideia de João Batista, por isso que o nome dele é Batista, e sim, tem a ver com a nossa denominação Batista, tá? Ele batizava as pessoas porque no Antigo Testamento as águas tinham significado de purificação. E João Batista, ele começou a preparar o caminho para a vinda de Jesus, dizendo que as pessoas deviam se purificar dos seus pecados. E é por isso que o batismo é um símbolo de purificação. Você entra seco, sujo e sai molhado, limpo. Essa é a ideia do batismo de João Batista. Tanto que a Bíblia conta que em volta dele tinham os saduceus e os fariseus, que eram grupos religiosos e políticos que diziam ser os maiores seguidores de Deus, mas na prática eles não faziam o que eles mesmos pregavam. Eles diziam que por serem judeus, filhos de Abraão, eles seriam salvos.
Então, João Batista diz, vocês precisam se arrepender, porque Deus pode fazer de filho de Abraão até essas pedras. Não importa de quem você é filho, o que importa é se você vai se arrepender dos seus pecados e crer naquele que vai vir depois de mim. E aqui, vale um parênteses. Quantas vezes nós andamos aqui na igreja e vemos pessoas que nasceram na igreja, num lar cristão. Quem nasceu num lar cristão aqui? Deixa eu ver. E muitas vezes, por a gente nascer num lar cristão, eu digo a gente para a gente se identificar, eu não nasci num lar cristão, mas eu já vi muito isso, a gente acha que simplesmente por ser filho de crente eu sou um crentinho, mas a Bíblia é totalmente contrária a isso, a salvação é individual, é lógico que se você nasce numa casa cristã, a chance de você ser cristão é um pouco maior porque os seus pais vão te influenciar a buscar a Deus, mas isso não significa nada. Você pode ser simplesmente um hipócrita. Hipócrita é aquele que diz que é uma coisa, mas na prática não faz. E aí João Batista começa a falar para essas pessoas, ei, não importa de quem você é filho, você tem que crer no Filho de Deus que está vindo depois de mim, e eu batizo vocês com água, mas ele virá para batizar vocês no Espírito Santo e com fogo. E depois que ele fala do batismo no Espírito e no fogo, ele traz mais uma ilustração que ajuda a entender o que João Batista queria dizer com batismo no Espírito e no fogo. No versículo 12 ele diz, ele traz a pá na mão e limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. Primeiro, João Batista falou da árvore boa que dá frutos, e as pessoas colhem esses frutos e aproveitam, são árvores úteis, e as que são inúteis são jogadas no fogo. Depois, ele fala das pessoas que são como um trigo. Ele faz a mesma ilustração, ele fala, olha, se você for numa colheita de trigo, você vai pegar o trigo, vai usar para fazer pão, etc., mas a palha é jogada no fogo. Ele estava falando sobre dois tipos de pessoas, as pessoas que creem em Jesus, se arrependem dos seus pecados e são batizadas no Espírito, e as pessoas que dizem que são cristãs, que dizem que acreditam em Deus, mas que no fundo a sua vida espiritual está sendo inútil e ela deve ser jogada no fogo. É claro que a Bíblia, mais para frente, usa a palavra fogo para se referir ao Espírito Santo, e nós já vamos chegar lá. Mas aqui nesse texto, quando João Batista diz que as pessoas serão batizadas no Espírito e no fogo, ele não estava falando do fogo do Espírito Santo. Ele estava falando primeiro, aqueles que derem frutos, aqueles que forem o trigo bom, vão ser batizados no Espírito, vão ter a presença de Deus dentro deles. Aqueles que não crerem serão batizados no fogo do inferno. Aqui a palavra fogo é sobre inferno e não sobre o fogo do Espírito. Porque antes ele fala que quem não der fruto será jogado no fogo, e depois ele fala de quem for palha vai ser jogado no fogo. Então a palavra fogo nesse texto está falando sobre o inferno. E por que é importante eu e você sabermos disso, aí no auge dos seus 13, 14, 15, sei lá quantos anos você tem? Porque, como eu disse, Jesus está procurando pessoas como João Batista e que creem na mensagem de João Batista. Ele disse, arrependam-se dos seus pecados, deem bons frutos, sejam batizados no Espírito Santo, creiam no Filho de Deus que vai vir depois de mim, e eu não sou digno nem de amarrar as sandálias dos pés dele. Mas aqueles que não viverem isso, eles serão jogados no fogo. E é muito bonito ver como Jesus trata aqueles que dão bons frutos, aqueles que creem nele, aqueles que pregam o Evangelho, aqueles que se arrependeram dos seus pecados e levam outras pessoas ao arrependimento. A Bíblia diz que essas pessoas serão batizadas no Espírito Santo. O que isso significa? O que significa ser batizado no Espírito Santo?
A Bíblia diz que quando uma pessoa crê que Jesus é o Filho de Deus, morreu no meu lugar, pelos meus pecados, eu merecia estar na cruz, mas Jesus foi na cruz no meu lugar. Ele limpou os meus pecados e ressuscitou para me dar uma vida nova aqui na terra e no céu. Aqueles que confessam isso, que creem nisso, recebem o Espírito Santo, são batizados no Espírito Santo. É claro que tem igrejas que dizem que o batismo no Espírito Santo é falar em línguas, etc., mas quando você vai estudar a Bíblia criteriosamente, você vai ver que o batismo no Espírito tem a ver com crer no Senhor Jesus, e aí você recebe Deus dentro de você. E sabe, isso pode parecer uma palavra simples. Quem já sabia do que eu estou falando? Deixa eu ver. Você já sabia do que eu estou falando? Quem crê em Jesus recebe o Espírito Santo? Só que, às vezes nós normalizamos coisas que são muito poderosas. Você já parou para pensar que o Espírito de Deus mora dentro de você? Para pensar. Olha aqui para mim, faz silêncio. A Bíblia diz que aquele que se arrepender dos seus pecados e der bons frutos crendo no Filho de Deus, tem o Espírito Santo morando dentro de si. Você já estudou o Antigo Testamento e já percebeu como a presença de Deus é descrita? Quantas vezes no Antigo Testamento a gente vê pessoas que tiveram encontros com a presença de Deus e elas não conseguiam ficar de pé na presença de Deus? Tanto que a maioria das vezes que Deus aparece para alguém, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, qual que é a primeira coisa que Deus fala para essas pessoas quando Ele aparece? Alguém sabe? Não temas. Pode prestar atenção. A maioria das vezes que o Espírito de Deus se mostra para alguém, de forma aparente, de enxergar, como a gente cantou, olhos de fogo, cabelos como a lã e etc., como no Apocalipse está escrito, a Bíblia diz que a primeira coisa que Deus ou os anjos falam é: não temas. Por quê? Porque a presença de Deus faz o nosso joelho tremer. A presença de Deus faz a gente falar como João Batista: eu não sou digno de estar na presença dele, eu não sou digno de amarrar as suas sandálias. E quando nós entendemos quem mora dentro da gente, a nossa vida muda. Se você crê em Jesus, o Deus que abriu o mar, o Deus que derrubou as muralhas de Jericó no grito, o Deus que ressuscitou Jesus dos mortos, mora dentro de você. Isso é uma mensagem muito poderosa, isso transforma a maneira como nós vivemos. Você já parou para pensar que o Deus, Criador do céu e da terra, mora dentro de você? Quando nós tomamos consciência que esse Deus mora dentro de nós, como João Batista estava pregando, não tem como a nossa vida continuar do mesmo jeito. Porque a presença de Deus começa a mudar tudo ao nosso redor. É só você ver depois que João Batista prega sobre isso, e ele mesmo batiza Jesus nas águas, e desce o Espírito Santo sobre Jesus em forma de pomba, e vem uma voz que diz: esse é o meu filho, de quem eu me agrado. Então Jesus vai para o deserto, e quando ele sai do deserto, ele começa a viver o Evangelho e pregar o Evangelho. Você começa a ver que onde Jesus passava, as coisas se tornavam totalmente diferentes. Jesus não passava despercebido em nenhum lugar. Podia ter pessoas que não acreditassem nele, mas despercebido, Jesus nunca passava. Sempre tinha uma multidão atrás, seja de pessoas querendo matar ele, ou pessoas querendo adorar e ser curadas, mas Jesus não passava despercebido. E é interessante porque nós vemos isso já em João Batista. Antes mesmo do ministério de Jesus, João Batista não passou despercebido. Não só porque ele vestia uma roupa de pelos de camelo, com um cinto de couro,
e comia mel e gafanhoto? Porque eu aposto que se você andar assim, vão te achar um estranho. Mas ele não passava despercebido, porque o Espírito Santo estava dentro dele, e quando ele falava arrependam-se, o coração das pessoas queimava, era chacoalhado. Ei, deixa eu te falar uma coisa, eu falei no começo do culto sobre a gente tentar evangelizar as pessoas, a gente tentar fazer as pessoas entenderem que o reino de Deus está próximo. As pessoas vão entender isso quando eu e você estivermos cheios da presença de Deus, e aí a nossa mensagem não vai passar despercebida. Quantas vezes nós tentamos falar sobre Deus, tentamos invocar a presença de Deus, tentamos ensinar as pessoas sobre Deus, mas as nossas palavras não estão poderosas, porque o Espírito Santo não está se apossando de nós. Quando o Espírito de Deus se apossa de nós, a nossa caminhada se torna como a de Jesus, e é impossível você passar despercebido, porque as pessoas começam a ver Jesus em você. Eu vou pedir, se for possível, para a produção, não tinha avisado antes, ajuda aí, Salomão, a pedir o cara da câmera, para ele vir aqui. Fica tranquilo que eu não vou dar bronca em ninguém, tá bom? Vocês gostam de ver o bicho pegando, né? Mas olha só que coisa linda que João Batista está falando. Aqueles que se arrependerem dos seus pecados, serem batizados por Jesus no Espírito Santo, nas águas, não vão passar despercebidos. Mas tem o outro lado também. A questão de não passar despercebido pode significar que pessoas serão curadas, pessoas serão salvas, pessoas serão transformadas, como acontecia com Jesus, mas também significa que aqueles que não crerem terão uma vida espiritual inútil, serão jogados no fogo. E essa é uma mensagem que a nossa geração não gosta. A gente gosta de ouvir que Jesus ama a gente, e é verdade. Que nada vai nos faltar quando nós cremos em Jesus, e é verdade. Mas quando vem a parte de se você não se entregar completamente, existe um lugar reservado para você chamado inferno, a gente fala, ixi, esse Deus é um ditador. Só que Deus não leva ninguém até o inferno porque Ele tem prazer nisso. Na verdade, quando nós viramos as costas para Deus, que é a fonte da vida, a fonte do amor, a fonte de toda a beleza, nos resta a morte espiritual, a morte eterna. Nos resta um lugar onde a presença de Deus não está se manifestando de maneira gloriosa, e a Bíblia chama isso de inferno, é um lugar de tristeza e de consequência das nossas escolhas. A presença de Deus nunca passa despercebida, não existe muro na presença de Deus, ou você é cheio do Espírito Santo, ou você é a palha que é jogada no fogo. É uma palavra muito forte. E hoje eu vim com essa palavra simples pedir para você fazer parte de uma geração de adolescentes aqui da nossa igreja, que são como João Batista, que quando anda no colégio, a vida das pessoas são transformadas. Ou as pessoas têm que tomar uma decisão sobre você. Ou eu vou imitar esse cara, ou eu vou me afastar desse cara. Não dá para ser meio termo. E sabe qual é a beleza disso? Quando o Espírito Santo nos toma, a gente começa a ver transformação acontecendo. Faz tempo que eu não falo, mas Deus nos deu uma palavra, está aqui, estampada, toda sexta-feira. Isso aqui não é uma logo, isso aqui é uma palavra de Deus. Deus falou que esse ministério seria um rio que por onde passasse haveria vida, transformação, um fluir do rio de Deus, um fluir dessa presença que não passa despercebida. E sabe, o Senhor está te chamando para fazer parte disso.
Chega de ser espectador do que Deus está fazendo na vida dos outros. E é interessante porque depois, em Atos 2, a Bíblia fala que o Espírito Santo habitando dentro de nós é como um fogo, mas aí não como o fogo do inferno, mas como um fogo que aquece a minha alma e faz com que as pessoas sintam a presença de Deus perto de mim. Quando você anda, as pessoas sentem apenas o seu perfume da Victoria's Secret, sentem o seu perfume que você comprou lá na Boticário, aquele Malbec, ou elas esquecem do que você está vestindo, se você é bonito, se você é feio, e elas começam a sentir a presença de Deus. Hoje eu quero te convidar para ser um adolescente, independente se você anda com pelos de camelo e come gafanhoto ou não, a quando você caminhar, as pessoas verem que você está preparando um caminho até o céu para elas. Sabe, a gente está falando do retiro aqui, vai dar certo, chegou? Ah, que bom, é o guia ainda, ele era do MEP, coisa linda. Eu vou descer aqui. Eu lembro de um retiro muito especial para mim. Foi o retiro de 2018. Só a equipe estava aqui. E eu lembro que o Espírito Santo se apossou de nós. Teve um culto no sábado à noite, em que o Espírito começou a nos visitar. E foi tão especial ser tomado pela presença de Deus. Eu lembro que durante o culto eu senti a presença de Deus como um fogo dentro de mim, mas não o fogo do inferno, o fogo da presença de Deus. E conforme eu andava e colocava a mão na cabeça das pessoas, Deus ia mostrando para mim o que estava acontecendo na vida delas. E eu comecei a orar por elas, por pessoas que eu nem conhecia. Eu vou pedir, presta atenção no que eu estou falando, não fica se olhando no telão não, tá bom? Eu começava a colocar a mão na cabeça das pessoas e Deus me mostrava o que elas estavam passando e elas começavam a chorar. E não tem a ver com, nossa, eu sou especial, não. João Batista disse, aquele que crer em Jesus, se arrepender dos seus pecados, o Espírito Santo se apossa dele, e a presença de Jesus começa a fazer parte dele. E você não passa mais despercebido. Porque as pessoas veem Jesus em você. Ei, você quer propósito para a sua vida? Para de perguntar tanto o que você quer fazer de faculdade. Tudo bem, Deus vai te ajudar nisso, mas que tal você pedir agora para quando você andar, as pessoas verem Jesus em você? João Batista não passava despercebido. Onde ele andava, as pessoas viam, tanto que achavam que João Batista era o Messias. Ele falou, não sou eu. Eu não sou digno de amarrar as sandálias dele. Talvez algumas pessoas aqui já são vistas como Jesus e apontam para você e falam, esse é o cara. Você fala, não sou eu. Eu não sou digno de amarrar as sandálias dele. Mas sabe uma coisa que me entristece? Muitas vezes eu caminho aqui e eu consigo ver adolescentes que são como a palha, que vão ser jogados no fogo. Isso é forte, mas é verdade. Não desperdiça a sua vida. Ei, não desperdiça a sua vida. Não desperdiça a sua vida. Eu vim pedir para você hoje, para você ser cheio do Espírito de Deus. É uma palavra simples. Eu vim pedir para você hoje ser cheio do Espírito de Deus. O que você veio fazer aqui hoje? O que você veio fazer aqui hoje?
Eu vim ser marcado pelo Espírito de Deus. Eu vim ser marcado pelo Espírito Santo de Deus. Hoje, o Senhor Jesus está passando com essa pá que nós lemos no texto. Alguns Ele vai colocar no celeiro na casa dele. Ele vai preparar um quarto para você. Outros vai ser como a árvore que não serve para nada. O que você está fazendo com a tua vida? Eu sou filho de crente, eu sou filho de pastor, eu sou filho de diácono, eu sou filho... Eles eram filhos de Abraão, cara. E sabe o que João disse para eles? Raça de víboras, vocês não conhecem a Deus. Vocês falam uma coisa e vivem outra. E se João Batista estivesse aqui entre nós, com seus pelos de camelo, com seu cinto de couro, comendo mel e gafanhoto, será que ele ia entrar na nossa igreja e ia chamar a gente de raça de víboras? Ou ele ia dizer, vocês são batizados no Espírito Santo, vocês vão fazer diferença nessa cidade, vocês estão preparando o caminho para a volta de Jesus, vocês estão cumprindo a palavra que Deus deu sobre o rio deste ministério. Hoje eu quero que você faça uma escolha sobre a sua vida, sobre esse ministério. Não tem muro. Ou você faz parte daqueles que preparam a volta de Jesus, ou você faz parte daqueles que quando Jesus vai voltar, você vai correr de Jesus. Não tem o meio termo. E eu vim pedir essa palavra para você hoje, pedir para você tomar essa decisão, porque eu quero viver a palavra que Deus deu para esse ministério. Foi tão lindo, a gente estava numa vigília aqui. Deus começou a falar com a gente. A Natália veio falar comigo, ela tinha 15 anos. Ela falou, pastor, eu vi esse templo cheio de água, até o teto. E os adolescentes estavam derramados no chão, cheios da presença de Deus, e uns entregando palavras para os outros, e eles saíam em formato de água pelas portas do templo, e passavam pela cidade, e eles impunham as mãos nas pessoas, e as pessoas eram curadas, eram salvas. Esse rio está começando agora. Ela disse isso em 2021, depois que ela disse isso, o nosso ministério triplicou de pessoas que conheceram a Jesus, mas sabe... Deus pode derramar mais nessa geração, nesse tempo. A sua adolescência é curta, cara. A nossa vida é curta. Como nós estamos vivendo a nossa vida? Hoje o Espírito de Deus quer tomar posse de você. Quer que você comece a pregar a palavra de Deus no seu colégio. Quantos conhecem a Jesus aqui? Deixa eu ver. Você conhece a Jesus? O que você vai fazer com o seu conhecimento de Jesus? Por favor, tem pessoas sendo lançadas no fogo. Está faltando um certo desespero em nós. Sabe, quando nós falamos para você multiplicar a sua célula, quando nós falamos que queremos ver esse templo cheio, a gente realmente tem que tomar cuidado com a tentação de querer só números e de querer algo grande. Mas nós não podemos deixar de pensar nisso, porque as cadeiras vazias significam pessoas que estão sendo lançadas no fogo. Tem uma cadeira vazia na tua fileira? Olha aí. Ela tem nome. Ela tem o nome do seu amigo do colégio. A galeria está vazia. Quantos nomes não tem ali de pessoas que, se Jesus voltasse agora, elas não iam ser levadas para os celeiros de Jesus, para o quarto que Ele está preparando? Não é isso que Ele diz em João?
Eu estou indo preparar um quarto para vocês. Meu sonho é chegar nesse culto e não ver cadeira vazia. Meu sonho é chegar nesse culto e ver tudo aqui cheio, ali atrás cheio, pessoas fazendo fila para entrar aqui. Porque o rio passou. Sabe, semana que vem vai ter uma conferência de células aqui chamada Casa de Glória. Vai passar um tempo, vai vir o retiro. Vai passar um tempo, vai vir o missionário. Vai passar um tempo, vai vir outra programação e outra programação e outra programação. E nós podemos entender isso simplesmente como programações, ou nós podemos entender como oportunidades de pregar o evangelho e pessoas serem salvas. João Batista pregou o evangelho a tal ponto de pedir para os políticos da época dele se arrependerem dos pecados, e por causa disso ele apontou um pecado de um político foi lá e cortou a cabeça dele. Ele estava disposto a pregar o evangelho até a morte. Sabe, nós estamos vivendo uma realidade espiritual, pode parecer que não, mas a iminência da volta de Jesus pode acontecer a qualquer momento. E se você tem conhecimento de Jesus, você tem uma missão que não é do pastor, que não é da igreja, é sua, é levar pessoas até Jesus. E sabe, nós inventamos teologias para dizer que Jesus não está voltando. Não, falta isso se cumprir, falta aquilo se cumprir, falta aquilo. Ei, ele diz que ninguém sabe os tempos e as épocas. Nós não sabemos. Jesus pode voltar daqui 5 minutos. Cuidado, o que você está fazendo com a sua vida? Vou pedir para você ficar de pé onde você está. A mensagem foi simples, só que a decisão dessa mensagem simples é muito séria. Essa mensagem teve um ponto só. Para quem está fazendo o roteiro de células ou está anotando aí, ou você é batizado no Espírito e leva pessoas a serem batizadas no Espírito, ou você é batizado no fogo. Nós precisamos tomar uma escolha, tomar uma decisão. Nós precisamos falar de Jesus para as cadeiras vazias que estão aqui. Feche os seus olhos, nós vamos fazer um exercício aqui. Pode fechar os olhos. Você viu várias cadeiras vazias aqui. Começa a pensar em todas as pessoas que você conhece que não conhecem a Jesus verdadeiramente.